Meu nome é Margaret Collins. Tenho 52 anos e sou enfermeira. Passei por uma experiência de quase morte que mudou completamente a minha vida. Fiquei morta por 17 minutos. E o que vivi preciso compartilhar com todos. Naquele dia, eu estava a caminho do hospital, dirigindo pela estrada, quando um caminhão perdeu o controle e veio direto na minha direção. O impacto foi forte, brutal. Meu coração parou por 17 minutos. No instante em que tudo escureceu, senti como se estivesse sendo puxada para cima. Não era como voar. Era como se uma força invisível me chamasse. E então eu estava lá, em um lugar que era pura luz. Não era apenas claridade. Era uma luz viva que parecia respirar. Ao meu redor, campos dourados se estendiam até onde a vista alcançava. Árvores com folhas brilhantes balançavam mesmo sem vento. Flores que pareciam feitas de cristal pulsavam como se tivessem vida própria. Tudo era sereno. Tudo cantava, mesmo em silêncio. Aquele lugar era diferente. Não havia peso, nem cansaço. O ar era leve e cheio de vida, como se cada partícula brilhasse com propósito. Tudo ali transmitia paz. Era como se o próprio ambiente estivesse vivo, consciente. Havia uma presença suave em tudo, nas cores, no movimento, na luz, e de algum modo, parecia que aquele lugar me conhecia profundamente, como se eu sempre tivesse pertencido ali. E foi nesse lugar que eu o vi, Jesus. Pode parecer clichê, mas eu sabia. Não porque alguém me contou, mas porque meu espírito reconheceu. Ele estava ali, diante de mim. Nenhuma imagem, nenhuma pintura, nada neste mundo se compara ao que é vê-lo face a face. Ele olhava para mim com tanto amor, com tanta verdade, que eu caí de joelhos. Ele não disse nada no começo, apenas me olhou. E naquele olhar, eu senti tudo: perdão, compaixão e uma força que não tem fim. O céu ao redor parecia responder à presença dele. Tudo brilhava mais intensamente. O tempo simplesmente não existia. Era como se passado, presente e futuro estivessem reunidos ali ao mesmo tempo. Eu não sentia falta de nada. Nenhuma dor, nenhuma saudade. Apenas paz. Uma paz impossível de descrever. A veste de Jesus não era feita de tecido. Era como luz condensada. Uma luz que não feria os olhos, mas curava. Curava só de olhar. E dele emanava algo que jamais senti aqui na terra: amor. Mas não o amor como conhecemos. Era um amor absoluto. Um amor que te desarma, te limpa, te reconstrói só pela proximidade. O mais impressionante é que, mesmo sendo Deus, ele me tratava com uma delicadeza indescritível, sem pressa, sem julgamento. Apenas presença. E naquela presença, tudo aquilo que eu pensava ser importante perdeu o peso. Não importava mais o que eu tinha ou não tinha feito. Só importava que eu era conhecida e amada ali. Ele me conduziu por algo que parecia um jardim, onde o chão era coberto por uma grama tão suave e brilhante que parecia feita de luz. Cada passo trazia uma sensação de paz profunda. Ao redor, havia árvores que resplandeciam como ouro ao pôr do sol. Algumas carregavam frutos que pareciam conter luz em seu interior. Outros seres, não sei dizer se eram anjos ou algo ainda mais puro, se moviam pelos campos. E de alguma forma, eu sabia que eles me conheciam. Eles sorriam com os olhos. Não havia palavras, mas havia entendimento. Jesus então me levou até um lago. A água era como um espelho, mas não refletia o céu. Refletia a alma. Quando olhei, vi partes de mim que nunca havia reconhecido. Feridas antigas, momentos esquecidos. E ele me disse: tudo isso eu conheço. E mesmo assim, eu te amei em cada segundo. Eu chorei como uma criança, porque ali não havia máscaras. Só verdade. Uma verdade que cura. Depois de um tempo que parecia estar fora do tempo, ele falou: Margaret, você ainda não terminou.
Mas antes de voltar, quero te mostrar algo. E então, tudo mudou. De repente, eu me encontrava em um lugar diferente. Uma sala imensa, feita de luz líquida. No teto, pendiam fios, milhares, milhões de fios dourados, descendo do alto e conectando o céu a algo que eu ainda não conseguia ver com clareza. Jesus apontou para eles e disse: Esses são os jejuns, os verdadeiros. Eu não entendi de imediato, mas ele continuou: Quando meus filhos jejuam com humildade, com arrependimento e fé, não por obrigação, mas por amor, algo acontece. Esses fios são ligações diretas, do coração deles ao meu. E então, como se estivesse diante de cenas vivas, comecei a ver. Uma jovem em lágrimas, ajoelhada num quarto escuro, pedindo direção. Ela jejuava, sem que ninguém soubesse, e um fio dourado descia sobre ela, tocava sua cabeça. E de repente, ela começava a sorrir, mesmo sem entender por quê. Depois, vi um homem preso há anos em um vício. Ele já não aguentava mais. Decidiu jejuar, mesmo sem saber se funcionaria, mas fez isso com sinceridade. E o fio desceu. Vi correntes invisíveis se quebrando ao redor dele. Vi sua libertação acontecer aos poucos, a cada oração feita durante aquele jejum. Jesus me olhou novamente e disse: O jejum verdadeiro é uma arma, uma chave. Ele não é sobre sofrimento, é sobre alinhamento. Ele traz o céu para a terra. Eu chorei. Chorei muito, porque por tantos anos eu via o jejum como algo pesado, uma obrigação dura. Mas ali entendi que era algo diferente. Era entrega, um gesto de amor. Me disseram: quando alguém jejua com sinceridade, cria raízes que vão além do tempo. Cada lágrima, cada oração, cada renúncia, tudo fica registrado no universo. E esses fios dourados? Eles conectam essa energia ao poder que transforma. Um sorriso cheio de paz me envolveu. Você vai voltar, vai contar, vai ensinar, vai mostrar que o jejum não é punição, é uma ponte para a transformação. Eu não queria voltar. O medo de deixar aquele lugar de luz me apertava o peito, mas senti um toque suave na testa. E uma chama de calma e força tomou conta do meu peito. Senti também uma nova responsabilidade, uma missão que já não podia ignorar. E então, tudo desapareceu. E eu voltei. Voltei ao meu corpo. Acordei no hospital, cercada por tubos, sentindo dores por todo o corpo, meu rosto coberto de hematomas. Mas eu estava viva. Médicos e enfermeiros ao meu redor pareciam em choque. Eu deveria ter morrido. Não havia explicação para eu estar ali, acordada, falando, respirando. Na semana seguinte, ainda no hospital, comecei a escrever tudo, cada detalhe daquela experiência intensa. Depois, gravei um vídeo, e mais outro. Fui chamada para falar em igrejas, em conferências, em hospitais. Pessoas começaram a me procurar, querendo saber mais, querendo entender. E eu dizia: não há segredo. O jejum é simples, mas profundo. É a decisão de colocar algo maior em primeiro lugar. Eu voltei para dizer: o jejum não é só sobre comida, é sobre fome de algo maior. O céu que vi é real, vivo, cheio de luz e paz, mais perto do que imaginamos. Quando jejua com sinceridade, você cria uma conexão poderosa que pode transformar sua vida. Não espere o momento perfeito. Comece com o que tem, um gesto, um dia. Isso já basta. Eu morri e voltei com uma missão: lembrar que você é amado e que milagres ainda acontecem todos os dias. Obrigado por ouvir. Que essa história desperte esperança em você.